vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para a Third Class of English, para a nossa terceira aula de inglês. E para quem está assistindo pela primeira vez, my name is Ceissa Borges, ok? Sou a professora de inglês, tá bom? Pessoal, vocês que estão vendo as aulas pela primeira vez, essa é a nossa terceira aula, ok? Já foi enviada via plataforma a primeira e a segunda aula. Peço que, por gentileza, vocês assistam, tá bom? E estudem. Então, pessoal, nossa aula de hoje, today, é sobre o Simple Present Tense. O Simple Present Tense é o presente simples, equivalente ao presente do indicativo na nossa língua, na língua portuguesa, ok? É um tempo verbal bastante fácil e só tem algumas regras, umas regras bem simplistas, certo? Porém, exige muita atenção do alunado, tá bom? Para não haver a confusão, tá bom? Mas muito fácil mesmo. Então, let's go! Quando usar o Simple Present Tense, nós vamos usar esse Simple Present Tense nas ações habituais que se referir ao tempo presente, ok? Esse tempo verbal, ele expressa exatamente ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, o que acontece no dia a dia, tá bom? Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, gostos, preferências, desejos e também as opiniões. Como eu já falei, ele é equivalente ao nosso presente do indicativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. She loves chocolate. Ela ama chocolate. No caso, essa frase, ela está expressando o quê? Uma opinião, uma preferência dela de gostar de chocolate. Ela gosta. Posso eu não gostar, pode vocês não gostar, mas ela ama o chocolate, ok? Então, esse presente simples, ele expressa preferências, gostos, tá bom? E o verbo aqui, ó, está flexionado em S porque o meu sujeito, ele está na terceira pessoa do singular, she. Birthday, fly. Birds fly. Pássaros voam. Pássaros voam. Eu estou me referindo a algo universal, alguma verdade universal que acontece em todo o universo, né? The sky is blue. O céu é azul. É outro tipo de verdade universal. O céu é azul aqui no Brasil, em todos os outros países, ok? I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio um jornal pela manhã. Eu estou falando de uma rotina, de um hábito que eu faço todas as manhãs, de ler um jornal. Aqui o meu sujeito é always, por isso o meu verbo, ele não foi flexionado. O verbo read, to read, que é o verbo ler, ele não foi flexionado, ok? Por causa que o meu sujeito é a primeira pessoa do singular, I. Esse tempo verbal, simple present tense, ele apresenta também as expressões de tempo, que são os advérbios. Os advérbios, eu trouxe aqui alguns dele para a gente ver. Eu tenho o advérbio now, agora. She is studying now, ela está estudando now, agora. Always, né? Como eu trouxe um exemplo aqui. I always study English, né? Tem um exemplo abaixo. I always study English. Eu sempre estudo inglês. Never. I never study English. Eu nunca estudo inglês. Today. I study English today. Eu estudo inglês today, hoje. Every day. Every day significa todos os dias. I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias.
Daily, diariamente, significa diariamente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. E usually, usualmente, ok? Em algumas frases, vocês vão ver que é possível sim haver a presença desses advérbios que expressam tempo. We generally travel to Brazil in December. Geralmente, nós viajamos para o Brasil em dezembro. We generally travel. Aqui o meu verbo principal é travel. Travel, ele permanece na sua forma normal, apenas sem o to, ok? Porque o meu sujeito aí é we, equivalente ao nós. Vamos agora às regras do Simple Present Tense. Gente, muito fácil. Agora prestem atenção. A conjugação do Simple Present Tense, ele varia de acordo com a pessoa verbal, a terminação do verbo e o tipo de frase. Se essa minha frase aqui ela está na afirmativa, se ela está na negativa ou se ela está na interrogativa, ok? Lembre-se, a conjugação ele vai variar de acordo com a terminação do verbo, a pessoa e também o tipo de frase, se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Vamos ver aqui a conjugação do Simple Present na forma afirmativa. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, como no caso dos pronomes I, you, we e o they. Acrescenta-se s, es ou yes nos casos dos pronomes he, she, it. Ou seja, para a terceira pessoa do singular, quem são? He, she, it. Para a terceira pessoa do singular, deve-se acrescentar s, es ou ies. Veremos adiante como usar essas três terminações, ok? E para as demais pessoas do discurso, que é o I, you, we e they, eles vão permanecer intactos, eles não sofrem alterações, tá bom? Eles permanecem no infinitivo, apenas sem a partícula to. Segue aqui 3 examples. First, he works in the supermarket. He works in the supermarket. Ele trabalha no supermercado, em um supermercado, ok? O verbo principal aí é quem? Works. Ele está flexionado em S porque o meu sujeito aqui é he. She loves sweets. Ela ama doces. Aqui o meu verbo aqui é love. To love, verbo amar. Ok? Ele está flexionado em S porque ele está na terceira pessoa do singular. We travel to Spain. Nós viajamos para a Espanha. O meu verbo aí, travel, que é o verbo viajar, ele permanece da mesma forma do infinitivo, apenas sem o to, por causa que o meu sujeito dessa frase é we e não he e nem she. Se, por exemplo, aqui fosse he ou she, o meu verbo principal aqui, ele iria receber um S no final, ficaria assim, he, she travels to Spain, ok? Porém, ele está com o pronome aí, we, então ele permanece intacto, esse meu verbo principal. No entanto, algumas outras regras específicas para a flexão da terceira pessoa, composta pelo he, she, it, veremos agora, que estão relacionados com as terminações verbais, ou seja, temos que ter cuidado com a terminação desse verbo. Pessoal, se o verbo ele for terminado em O, X, Z, SS, CH e SH, volto a repetir, se o verbo ele for terminado em
O, X, Z, SS, SH e CH, o que é que nós vamos fazer? Acrescentarmos ES no final desses verbos, ok? Detalhe, apenas a terceira pessoa do singular, he, she, it, certo? Se esses verbos possuírem essa terminação dentro de uma frase, esses verbos possuírem essas terminações e o meu sujeito for fazer parte da terceira pessoa do singular, nós vamos adicionar ES no final dos verbos. Eu tenho aqui exemplos de alguns verbos, ó, com essas terminações. To teach, que é o verbo ensinar. Para a terceira pessoa vai ficar teaches. She teaches English. Ela ensina inglês, ok? To wash, que é o verbo assistir, vai ficar watch. He watches TV. Ele assiste TV now, agora, ok? To push é o verbo empurrar. Se for para a terceira pessoa do singular, vai ficar pushes. To kiss é um dos verbos mais conhecidos da língua inglesa, né? Que é o verbo beijar, né? Então, se você estiver se referindo para a terceira pessoa do singular, você vai usar kisses. Exemplo: She kisses your mother. Ela beija sua mãe, ok? She kisses your boyfriend. Ela beija seu namorado, ok? Então, por que é que ficou S? Porque a terminação verbal aqui é ES, né? E se o verbo terminar em ES, nós vamos adicionar, SS, né? Meu verbo aqui, to kiss, ele é terminado em SS. Portanto, se nós for usar nas frases com a terceira pessoa do singular, vai ficar kisses, ES no final. To go é o verbo ir. Para a terceira pessoa do singular, vai ficar goes. To fix é o verbo consertar. Vai ficar, para a terceira pessoa do singular, fixes, ok? Aí agora vem as regras básicas do Y. Nós chamamos as regras do Y. Prestem atenção. Quando nós temos um verbo que ele for terminado em Y, precedido de uma consoante, o que é que nós vamos fazer? Retirar esse Y e adicionar IES. Ok? Let's repeat. Se o meu verbo for terminado em Y e antes desse Y vier uma consoante, tipo aqui, to fry, o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar esse Y e adicionarmos IES, certo? Mas vale a pena lembrar apenas third person, apenas para a terceira pessoa do singular. Vamos aqui os exemplos. Eu tenho for examples. To fry, que é o verbo fritar. To fry, fritar, vai ficar fries. To fly, com Y ou com L, né? Eu tenho o verbo terminado, ambos, né? O primeiro exemplo ou o segundo. Eu tenho aqui um verbo terminado em Y e antes desse Y me aparece uma consoante. Agora, o que é que nós vamos fazer? Retirarmos ambos os Y e adicionarmos IES. Não é simples? To study é o verbo estudar, vai ficar studies. Ok? To worry, que é o verbo preocupar-se, vai ficar worries. Todos os four verbos são terminados em Y, porém precedido de uma consoante. Por isso vai ficar, nós vamos adicionar
IES e eliminar o Y. O verbo to cry, verbo chorar, to cry, CRY. Para a terceira pessoa do singular, ele vai ficar cries. Eu vou tirar o Y e adicionar IES, ok? E se esse mesmo verbo, aliás, esse mesmo verbo não, e se o verbo for terminado em Y, mas ele não vier precedido de uma consoante, e sim de uma vogal, nós vamos retirar alguma coisa e adicionar outra? Não, nós não vamos retirar nada, apenas adicionar, certo? Se esse verbo for terminado em Y e ele vier precedido de uma vogal, nós vamos sim somente adicionar um S. E volta lá para a regra geral, tá bom? Ele vai só ser adicionado um Y, um S. To say, que é o verbo dizer, vai ficar says. Eu tenho aqui um verbo terminado em Y e ele é precedido de uma vogal, ó, to say. Cadê meu mouse? Verbo terminado em Y, precedido de uma vogal, simplesmente vamos adicionar um S no seu final. Lembrando aqui, galerinha, que essa regra só vai ser para a terceira pessoa do singular. Tá bom? To play, que é o verbo brincar, jogar, vai ficar plays. Plays, porque eu tenho um verbo terminado em Y, precedido de uma vogalzinha. Então, eu simplesmente adiciono um S no seu final. E agora, gente, vem a posição desse verbo em frases afirmativas. Aqui eu tenho a estrutura. A estrutura é dentro das frases, tá? Vai ficar o sujeito, o verbo principal e o seu complemento. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Qual é o meu verbo? To live. Verbo morar, viver, certo? Então, aqui é minha estrutura. Eu tenho um sujeito, que é o I. Meu sujeito, I. O verbo live e o meu complemento em Brasil. Ó, he teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Olha só a estrutura frasal. Sujeito, he, verbo principal flexionado em S, porque esse meu verbo termina em CH e ele está com o sujeito he. Então, vai ficar teaches e o complemento Spanish at the university. He watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Mais uma vez, tem o verbo terminado em CH, certo? Que foi adicionado um ES, porque o meu sujeito também faz parte da terceira pessoa do singular. E o meu verbo principal, walks. Olha só a estrutura. Sujeito, verbo principal, TV every day, complementos. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. Quem é o sujeito? We. Quem é o verbo principal? Like. Verbo gostar. E o complemento dessa frase? To go to the beach during the week. Ok? Aqui o meu verbo principal, like, ele não foi adicionado S, nem ES, nem IS, porque o meu sujeito é we. E a regra é bem clara, só sofre alterações os verbos que estiverem acompanhados dos sujeitos na terceira pessoa do singular. Pessoal, por hoje é só, tá bom? Nos encontraremos na próxima aula. Treine frases, tá bom? Com essas terminações, vocabulários para fixar melhor, tá bom? Não adianta eu só falar aqui para vocês as regras e vocês não praticar, tá bom? A prática também é de suma importância, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o Simple Present Tense nas formas interrogativas e negativas, tá bom?
Por hoje eu só vou mostrar para vocês aqui a estrutura na forma afirmativa, tá bom? E nos encontraremos na próxima aula, se Deus quiser. A todos, goodbye, fiquem com Deus, tá? Que isso.